Meu irmão, minha irmã, você não pode ser cristão sem participar dos sofrimentos de Cristo. Não pode. E o que significa participar dos sofrimentos de Cristo? Significa viver os seus sofrimentos unido a Cristo. Veja, quando a gente tem o Espírito de Cristo, e desde o batismo a gente recebeu, a gente tem, o Espírito habita em nós, inabita, habita dentro de nós. Veja, então tudo o que é meu, se eu viver dócil a esse Espírito, vai se tornando de Cristo. Minha dor é dor de Cristo. Minha lágrima é lágrima de Cristo. Minha alegria é alegria de Cristo. Por isso São Paulo diz, eu completo na minha carne o que faltou dos padecimentos de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Veja, talvez alguém pergunte, mas Cristo precisa completar o sofrimento? O sofrimento da cruz não salvou o mundo todo? Salvou. O sofrimento de Cristo, a paixão de Cristo, não foi suficiente para o mundo inteiro? Foi. Foi porque aquele amor ali era um amor tão total, era o amor do próprio Deus feito homem, que salvou o mundo todo. Então como é que eu posso completar o que já é pleno? Como é que eu posso completar? Eu completo na minha carne. Carne aqui não é o corpo, não. Carne aqui na minha vida. Eu completo na minha vida humana o que faltou dos padecimentos de Cristo. O que foi que faltou? O que terá faltado nos padecimentos de Cristo? Lembre, desde o batismo você é membro de Cristo. Desde o batismo, na força do Espírito de Cristo, Ele está em você e você nele. A ponto de você dizer, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. O que foi que faltou dos padecimentos de Cristo? Veja, Cristo não foi mãe de família, Cristo não foi desempregado, Cristo não passou por uma doença longa de anos numa cama. Então, faltou e falta nos padecimentos de Cristo, como cabeça do corpo, os seus padecimentos. Cristo, pessoalmente, sofreu tudo o que tinha para sofrer. Mas Cristo, como cabeça do corpo, está sofrendo em nós e sofrerá até o fim dos tempos. Os seus padecimentos enriquecem o corpo que é a igreja. Os seus padecimentos, a sua luta, a sua fadiga, a sua luta para ser cristão de verdade, para abrir seu coração, para amar o Senhor, para amar os outros, tudo isso enriquece o Cristo, porque enriquece o corpo do qual Cristo é cabeça. Por isso São Paulo diz, eu completo na minha carne, na carne da minha vida, o que faltou dos padecimentos de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. A sua intercessão pelo mundo, você oferecer a sua dor, você oferecer a sua solidão, você oferecer aquela cruz que você carrega, você oferecer aquela luta que você tem, você poder dizer, Senhor Jesus, no teu Espírito Santo, eu sei que já não sou eu quem sofre, és tu mesmo que sofres em mim. E que consolo. A gente encontra cristãos às vezes numa situação de tanto sofrimento, mas com uma paz, com uma esperança. Não sei se vocês se lembram com esse mata-mata que os muçulmanos fanáticos têm feito nos cristãos. Logo no começo, aqueles lá na Líbia, aqueles católicos ortodoxos, coptas, apareceu até a fotografia deles na internet, com aquele macacão laranja, uns 13, se não me engano eram uns 13 rapazes que foram mortos. E eu estava vendo um programa na televisão italiana, um programa chamado Porta a Porta. E então o apresentador falando sobre essa situação, aquele assassinato,
E aí veio uma chamada telefônica, ao vivo. Era do Cairo, no Egito. Porque aqueles homens eram egípcios, estavam trabalhando na Líbia e foram assassinados. E aí então, lá do outro lado da linha, alô, Doutor Vespa, o nome do apresentador é Bruno Vespa. Doutor Vespa, aqui é do Cairo, eu sou irmão de 2 daqueles rapazes mortos. E eu queria dizer ao Senhor, escutem isso, eu queria dizer ao Senhor, doutor Vespa, que a minha família não está prostrada, a minha família não está amargurada, porque esses 2 irmãos morreram. A minha família se sente coberta de honra. Olha que coisa. A minha família se sente coberta de honra por ter dado 2 mártires de Cristo à igreja. E a minha mãe, escutem que coisa, a minha mãe disse que se encontrar os assassinos, prepararia um almoço para eles. Porque eles, pelas mãos deles, assassina sim, mas pelas mãos deles, desses assassinos, os filhos dela, deram testemunho de Cristo e entraram na glória. E eu queria agradecer aos carrascos muçulmanos por não terem tirado o áudio do vídeo. E assim nós termos visto meus irmãos morrerem com o nome de Jesus nos lábios. O que foi que você já perdeu por Cristo? O que foi que você já entregou por Cristo? O que foi que você já renunciou por Cristo? O que é que você conhece dos sofrimentos de Cristo? Só conhece os sofrimentos de Cristo quem sofre seus sofrimentos unido a Cristo. Meus irmãos, ser cristão não é uma teoria. Ser cristão não é dizer que ama. Ser cristão não é dizer que crê. Ser cristão é crer na carne da vida. Amar na carne da vida. Quando eu deixo a minha vontade, quando eu deixo o meu capricho, quando eu deixo a minha situação torta, o meu comportamento desmantelado, quando eu deixo a minha atitude tão distante de Cristo, para de verdade ter os sentimentos de Cristo Jesus. No casamento, no namoro, no trabalho, na vida social, no divertimento, na doença, no nascimento, na morte de quem eu amo. Em tudo, me deixar plasmar, me deixar formar por Cristo Jesus, meu Senhor. Isso vale para mim como bispo, isso vale para você como leigo, isso vale para o Papa, isso vale para um monge, isso vale para um jovem, isso vale para todos nós. Para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para o cristão, a morte não é somente aquela final, não. Morte é cada saudade, morte é cada derrota, morte é cada frustração, morte é cada lágrima, morte é cada queda. A nossa vida é mortal não é porque termina depois. Nossa vida é mortal porque ela é mortal a vida toda. É como se fosse uma madeira com aqueles bichinhos, toda carcomida. A nossa vida é assim. A gente vai lutando na vida para se equilibrar, a gente vai lutando na vida para sobreviver e viver com alegria e viver bem. Mas a vida nossa é mortal. É mortal. Pois bem, São Paulo diz, veja, eu vou conformando-me com ele na sua morte. A morte de Cristo vai trabalhando em mim. Ô cristão, que consolo para você.